Tem muita gente Então, que mandou mensagem também questionando o braço do Lucas Coelho. Aí, ó, ali dá pra ver. Ó, aí deu pra Tá vendo aí? ver. Mostra aí, Maurício, esses 2 pontos aí, ó. O podcast é tão forte que alguns gringos falaram assim, vocês falam de todo mundo, quero ver vocês falar dos brasileiros agora. É. não, Entendeu? Estamos falando aqui, pronto. Entendeu? Tá dito. Olha só, antes de mandar qualquer mensagem pra mim, vocês têm que saber interpretar algo, tá? A galera falando que o Cariani, o Júlio, fulano, o ciclano tava falando mal de mim, falando isso, falando aquilo. Salve galera, olhou aqui mais uma vez o Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer alguns recortes aqui pra vocês e eu queria falar pra vocês sobre esse tema, né? Eu já gostaria de dar uma explicação sobre esse tema e falar pra vocês o quão difícil é hoje produzir conteúdo pra vocês, exatamente pra vocês, né? Como vocês podem ver, eu já deixei no começo do vídeo aí, nós falamos sobre a competição em todas as categorias lá no Portugal Pro, né, do México. Nós abordamos os erros de pose que o Júlio teve lá no México. Não teve nenhum problema, nenhum questionamento. O Júlio, inclusive, estava lá, falou que errou. Aí partimos para o Portugal, onde nós falamos sobre a 212. E aí gerou todo um bafafá, uma galera falando que a gente estava querendo tirar o mérito da vitória do Lucas. Muitas pessoas mandaram mensagem para o Lucas Coelho para falar que a gente tava falando mal dele. E que bom que o Lucas se manifestou. Lucas, eu gostaria de parabenizar você, você é fera, sua atitude foi muito nobre, que a gente precisa realmente tentar educar essa galera que segue a gente. Porque assim, ó, agora eu vou falar sobre mim e sobre as críticas que a gente recebe. Ontem nós fizemos o podcast e a galera começou a reclamar muito porque a gente falou sobre o ponto, né, do braço do Lucas. E em momento nenhum alguém falou que o Lucas estava fazendo aplicação local. Só que era um ponto evidente, né, que a gente não tinha como não falar. Porque assim, vocês param pra pensar, ó, a galera hoje é assim, se a gente não falasse daquilo, nós seríamos criticados por não falar. Ah, vocês falam de gringos, mas não falam de brasileiros. Mas aí, como nós falamos, a galera começou a falar que vocês estão tentando tirar o mérito da vitória do cara. E a gente começa a ficar pensando, e aí, é pra falar, não é pra falar? E eu vou falar uma coisa pra vocês, a galera do Brasil não gosta de pessoas bem-sucedidas. Isso eu tenho observado. A galera que comenta não gosta de pessoas bem-sucedidas. Sabe por quê? Veja bem, a gente vê que quando é um cara pequeno vencendo uma competição com um ponto assim, que como eu já falei, ninguém falou que é ponto de aplicação, se você fala, você tá querendo tirar o mérito. E aí, um cara bem sucedido, vou usar até o Horse aqui nessa situação, que não tem nenhum ponto visível, né? Tem aquele formato do músculo um pouco diferente do padrão, mas não tem nenhum ponto visível de aplicação, visível assim que você veja um ponto. Mas se a gente não fala, é porque tá puxando o saco disso, é porque é aquilo, e querem mesmo que a gente dê hate no Horse, em outros atletas que são bem-sucedidos. O Renato Cariani faz um puta trabalho, mano. Hoje eu conheço o trabalho do cara de perto. Puta trabalho, ainda hoje vou levar mais um casal lá no CT. E sempre quando eu falo, Renato, queria trazer, ele fala, mano, pode trazer. Então assim, o cara faz um puta trabalho, desenvolve realmente, ele promove realmente o fisiculturismo. E a galera, qualquer coisa que o cara fala tá errado. Qualquer coisa que o cara fala tá errado. Por quê? Porque ele é bem sucedido? A única explicação é essa. Porque assim, ó, a galera fala que, o Itinho falou do Felipe Franco, gerou todo um hate em cima de mim ao ponto de eu perder meu Instagram. Cara, eu gosto pra caramba do Felipe Franco. Pra mim, já falei, segunda melhor dorsal do Brasil, de frente, perfeição de shape. Mas qualquer coisa que eu falo, a galera cai matando. Outros caras falaram e não gerou esse hate todo. Caras chegaram a falar que o Felipe Franco tava ultrapassado. E não houve hate sobre o cara. Eu não tô falando que eu sou bem sucedido, tá, galera? Não tô falando, eu almejo muito mais ainda. Mas hoje a minha voz tem um pouco mais, digamos assim, de credibilidade. E aí eu tomei hater no nível de perder o Instagram. Então assim, a galera precisa entender que esse é o nosso trabalho. É comentar sobre o fisiculturismo da mesma forma que os caras comentam sobre o futebol. Que fala quando o cara acertou o passe, mas também fala quando o cara errou o passe.
que fala bem quando o cara joga bem, mas que critica quando o cara se joga no chão pra tentar puxar uma falta e acaba só perdendo a bola, não puxa falta nenhuma. Então assim, cara, vocês precisam de quê pra vocês... eu vou até usar um termo chato, raciocinar nesse nível, pra vocês entenderem que um atleta é pra se mostrar num palco, uma marca é para vender suplemento e ela precisa vender suplemento, e um comentarista é para comentar coisas boas e coisas ruins. Para e pensa, se eu comento só coisas boas, mano, vai ser chato se só, não, ó, o shape dele é bonito, o peito dele é bonito, a perna dele é bonita, ó, aquele outro lá, ó, ele é bonito, aquilo é bonito. Mano, fica um bagulho chato. O esporte não é só de elogios. Todo esporte tem críticas e tem elogios. Então assim, galera, eu quero que vocês passem a compreender um pouco mais isso. E quando nós comentarmos alguma coisa, vai ser sempre em benefício do esporte. Se a gente tiver que chegar e falar mal de alguém, falar alguma coisa, já aconteceu, da gente fazer lá no podcast, fala assim, ó, esse cara falou isso e isso, esse cara é isso e é aquilo. Quando a gente precisa ser um pouco mais... Quando a gente precisa enfatizar alguma coisa, nós enfatizamos. Mas, nesse último podcast, foi pura e unicamente para mostrar todos os pontos do fisiculturismo. Da mesma forma como a galera pede para que se fale da coxa do Big Ramy. Da mesma forma para que a galera fala do fio sulina, da barriga do fio. Então, assim, quando é de brasileiro, o fã, ele surta, ele tipo, sai da casinha. E não pode isso acontecer, cara. Você tem que aprender... que seu ídolo não é perfeito. O seu ídolo não é perfeito. E outra, eu vi várias pessoas me marcando em algumas páginas, em alguns Instagrams, falando sobre o Felipe Franco, dizer assim, ó, não ouça críticas, faça o seu trabalho e não ouça críticas. Cara, até a Bíblia fala o seguinte, quem odeia a repreensão, despreza a sabedoria. Como é que o cara vai evoluir se o cara não ouvir a crítica, se o cara não ouvir onde tá errando? Entenderam? A última competição do Felipe, do Mr. Olímpia, ele ficou em 15º, foi 13º colocado. E ele veio ouvindo tantas críticas que ele falou, mano, tio, o bagulho vai ser meu, vou fazer um trabalho foda. Ele fez um vídeo falando isso, vou fazer um trabalho foda. Vocês acham que foi pelos elogios? Se a galera viesse só elogiando, ele ia fazer esse trabalho foda? Não. São as críticas que acabam mostrando pra você onde você precisa melhorar. Então vejam esses recortes, mas vejam de uma maneira diferente, porque infelizmente esse é o trabalho do comentarista, falar a parte boa e a parte ruim. Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Continuem assistindo aí pra vocês verem o que a gente falou sobre o Lucas Coelho lá no Portugal Pro. Beleza? Então é isso aí, eu agradeço a vocês. Se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e é nóis. Considerações, Itinho. Concorda, cara, discorda? Eu discordo porque tá fugindo aquela ideia do padrão da categoria. Assim, o Lucas ter ganhado, muito bom. Os caras terem preferido estética, aí é uma escolha da arbitragem. Condicionamento versus condicionamento. Você achou que Lucas e Fabrício estavam na mesma condição? Não, o Fabrício tá mais seco. Fabrício Se tá a gente for pegar posterior de coxa, glúteo e costas, pra mim o Fabrício tá mais seco. Tá. Eu achei isso perna também, sartório, mais detalhes, isso, até mais do que o quadríceps. Mas o Lucas, ele tem um diferencial da estética. Então, assim, o Fabrício é um mesomórfico, uma cintura mais larga, mais massa muscular. E o Lucas tem menos massa muscular e uma cintura mais amarrada e um físico mais apolinário, mais estético. Quando a gente vê assim, ah, não, o árbitro preferiu estética, não, há injustiça. Você sabe quanto o Lucas pesou? Não. Deve ter pesado cerca de 96 mesmo, porque ele veio segurando o máximo de peso possível. Tá. Jorlan. Eu fiquei um pouco... Na verdade, fiquei feliz com a vitória do Lucas, porque ele já vem batalhando isso. Ele saiu daqui dizendo, eu vou levar e vou chegar no Olímpia e tal, e eu dei maior apoio para ele em relação a isso. Só que eu tenho um ponto, né, em relação a toda essa questão de critério. Claro que o Itinho que esclareceu, falando que o Milo já tinha falado dessa questão da estética, que Portugal iria privilegiar isso. Então, falou em estética, você está falando em lucros. Esquece. Né? Não conheço hoje um shape tão harmonioso assim. O duplo bíceps de frente, o dorsal muito grande, né? A cintura bem amarrada ali,
como né, o Renato sempre fala, o Júlio também, o quadríceps saltando. Só que eu queria ver um Lucas com mais detalhes no físico. Principalmente no duplo bíceps de costas? Nos braços. Sim. Pra mim, os braços do Eu Lucas queria precisam ver. evoluir muito. E acredito que ele e o coach dele vai trazer essa condição pro Olímpia, porque lá o jogo é completamente diferente. Né? Então, aí foi uma vitória bem sucedida. Muito parabéns para ele, com certeza. Né? Acredito que, assim como eu, todos os brasileiros também ficaram felizes com isso. Sim. Mas agora, indo para o Olímpia, eu acho que a estratégia muda, não por completo, mas ele precisa trazer aquela que eles falam lá fora, grinding, né? Aquela coisa mais shred, mais freak, para ele poder realmente impressionar de fato, né? E tá ali mais adequado, que nem o alemão tá mais seco. Isso, mais E ficou em seco, segundo, né? Porém, o físico do alemão não agrada tanto. Então, o físico dele agrada bastante, mas ele precisa trabalhar esses detalhes, principalmente a parte posterior por completo. Costas, glúteo, femoral, né? Que, na verdade, eu vi isso no Fabrício. Por isso que eu não entendi, por exemplo, se os caras falassem assim, não, eu privilegiaria a estética, mas e o segundo? Onde entraria ali aquele Onde segundo entraria, colocado? entendeu? Tem muita gente Então- que mandou mensagem também questionando o braço do Lucas Coelho. Dizendo Braço que tinha, esquerdo. mostraram Direito. Ó, alguns dá pontos. um play, dá um pause agora. Ó. Não, aí não dá. Não, Não, tá longe. na outra hora que ele parou, olha aí, agora dá. As Pouquinho mais. pontas. Tem uma hora que ele tá mais um pouco à frente. Olha lá, 2 pontos. Tá vendo? Volta um pouco, Maurício. Tem uma pose dele de duplo bíceps. E assim, é tanta gente que mandou mensagem hoje, tanta gente. Pra mim também. E falando assim, vocês são de aquela verdade, foto. não vão falar, deixa de ser mentiroso. E na verdade a gente não tá aqui para criticar. Não é criticar. Não dá nem para ver, assim, o que deixa de ser. A gente vê 2 pontos aí. Eu acho que se você voltar, Maurício, umas poses atrás. Quando ele tá posando. Não. Logo atrás aqui Aquela mesmo. foto, Renato, no é finalzinho. melhor. No finalzinho. E o pessoal mandou foto pra gente, e manda. E vocês têm que falar, vocês têm que comentar. Não, tava no confronto ainda, Maurício. Aí, ó, ali dá pra ver. Bem Um nítido. pouquinho antes. Ó. Ó. Aí deu pra Tá vendo aí? ver. Mostra aí, Maurício, esses 2 pontos aí, ó. Esse ponto e esse ponto. Bom, E fica o tempo todo nítido, esses 2 pontos. Eu acho que esses 2 pontos pode ser uma fibrose que ele tem ou algo, não Esse sei. bíceps Não, é bem diferente. Esse bíceps dele é bem alongado, enquanto o outro tem um pico. A Ele galera não me Tem tem manda atletas isso. Ele tem um profissionais. braço rompido. Então, isso que eu falei pra galera. Porque assim, o cara Isso que eu mandou falo, assim não dá pra pra você mim. garantir o que é. O Exato. cara fez algum local. Não, às vezes pode ser uma fratura. Não acredito que ele fez nada Foi isso que eu agora. falei. Acredito uma que lesão. isso são coisas antigas, assim como eu tenho no meu ombro. Né? O Júlio sabe disso, já conversei com ele sobre isso. Né? Só que aí entra o ponto aonde eu bati e falei antes aqui. A questão do próprio critério. Isso antigamente seria um ponto, já um ponto para ele nem estar ali no top 6. É uma realidade. O Lucas é meu amigo, eu gosto dele. E eu falei isso para ele antes dele ir. Falei, vai cuidar desse braço que isso aí vai A te gente ferrar. sempre falou do braço dele. Falei com ele e falei com a Larissa. Só que agora eu tô vendo um campeão. Que se Do não arrumar isso, vai ferrar no Não, Olímpia. eu tô vendo um campeão que tem esse defeito. Que é um defeito, uma patologia. Então, E às aí vezes é entra... algo tratável, porque ele tem um físico muito estético. Aí tá? entra o meu pensamento. Eu vou defender ele aqui rapidinho. Claro. Ele tem um físico muito estético. Na minha opinião, ele não usa preenchimentos. Não, também claro acho que que não. não. Não é. Não é. É algum machucado, alguma fibrose, alguma coisa que. Tem um dano muscular. Um dano muscular. Exato. Tem um dano ali, isso é fato. E aí eu comentei, até com um amigo meu hoje, que já morou nos Estados Unidos, que é árbitro também, e ele me falou da seguinte maneira, ele falou, Jolan, os olhos mudaram hoje. Olhe para o atual Mr. Olímpia. Olhe para a coxa dele. Ponto. Então, fica na minha cabeça o seguinte, a questão do critério. O que é permitido mais, o que não é permitido mais. Porque eu sou um atleta atuante, o Júlio também é, o Cariano também. Então, e aí? Será que eu vou ser condenado por alguma coisa? Ou não vou? Ou vai passar despercebido? Ou não vou? Ou você vai ser condenado Ou em eu um vou e ser não no condenado e outro eu não vou? Porque aí aí que que entra o critério. Quando existe um critério, você se prepara para aquele critério. Então, existem coisas que eu preciso ou não me preocupar hoje em dia? Eu tenho uma opinião muito formada sobre isso.
Sultão da simetria, Flex Wheeler. O cara que fez mais local na história do fisiculturismo. Sim. Flex Wheeler. O cara que teve o físico mais perfeito, Flex Wheeler. Então, assim, tem local no fisiculturismo? Tem. É proibido? Não, mas se você errar a mão, estragou o físico. É essa a regra é clara. Mas uma coisa vamos combinar. Quando o Flex Wheeler estava no auge, ninguém diria que ele estava colocando. Ninguém diria. Nunca apareceu Falaram nada. quando Nunca ele apareceu. parou de treinar, que Exato. os bíceps ficaram. Nunca apareceu um ponto. Nunca apareceu um ponto desse ponto. daí no Flex Wheeler. Sabe por quê? Apareceu. Eu reparo, eu vi em qualquer vídeo do Flex que ele fez a aplicação, porque como eu sou um viciado na coisa, eu vejo quando o cara era amador. Então, não tinha aí nada. quando Não, você sim, acompanha, claro. aí você fala, Principalmente quando mudou Hillier. Quanto que mudou? Mas você dizer que você viu ele fazer. E Como a alguma gente coisa viu ficou aquela ponto, vez no Dexter Jackson. Exato, Da sim. panturrilha Sim. dele. Sim, Você mas não você vê. dizer que você pegou um ponto diferente Não no vê. físico Não é dele, proibido o não local. existe isso. Né? Então é nesse ponto que eu tô dizendo. Não tô falando que é errado fazer qualquer coisa ou não. Mas Tem atleta gringo. Porque agora o Lucas apareceu pro mundo, ele ganhou. Exato. Tem atleta gringo criticando. Não, eu vi isso daí. Você viu, né? Atleta top 3 de Olímpia falando sobre Criticando, essa situação. reclamando, essas coisas tá tudo. Isso não poderia acontecer. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, acima de tudo, entender quais são os critérios realmente. Até porque, se você levar isso em consideração, existiu um atleta muito famoso, Ernie Taylor, que foi pro Mr. Olímpia por causa dos tríceps cheios de local dele. ali era gritante. Você lembra Só que era dele? gritante no sentido de muito volume, mas não tinha nódulos. Engraçado isso. Era horroroso. Era horroroso. Parece uma Horroroso. bexiga. Não, o negócio era assim, freak de feio. E ele tinha até uma estética bonita. Tinha. Só que eu não sei o que levou ele a fazer aquilo com o braço. Tanto que o último Olímpico que ele entrou foi o 2003. 3, né? Cara, Ele balançava os tríceps, se honra, o negócio- achando glorioso aquilo. glorioso. Não, e a galera vibrava, era engraçado, né? Que ele fazia Ernie assim, a Taylor. galera... Eu falei, caraca, bicho. É muito Olha aí, louco. Maurício. Ernie Taylor. Não, vai ficar muito longo, Mauricião. A gente não consegue. Mas, enfim, esses pontos aqui colocados, né, para criticar a vitória, pelo contrário. Todo mundo gostou, Não é criticar. né? É que a galera às vezes Só acompanha, que- o que tá acompanhando aqui pode pensar isso, não é criticando. Exato. É o Olha o tríceps contrário. dele ali, ó. Agora Exato. a gente tá buscando ele no Olímpia. Então agora precisamos Então, preparar o cara pro Olímpia. são Não é uma coisas- crítica, não. É uma coisa que ele tem que fazer pra ir bem. É uma coisa para até ele a se antenar, porque ele vai pro topo da cadeia Você agora. disse isso pra ele antes de ele ir. Eu falei na cara dele, porque eu sou amigo dele. Então eu quero ver ele bem. Não, a gente quer ver ele ganhando agora. Exato. Ele tá nos representando Então eu nos falei, resultados. bicho, dá uma olhada. Eu falei até com a Larissa. Falei, É isso Larissa. que eu falo, ó, Jorlan. É isso. Amigo é quem faz o que você fez. Exato. Não é amigo que fala, não, vai lá, você tá top, vai Não. assim, é isso mesmo. Não. Até porque eu tenho certeza, eu conheço o Lucas, eu tenho certeza que ali não é preenchimento. Ali é uma falha, algum erro no percurso ali, algo que deu errado. O Júlio usou um termo certo. Qual foi o termo do seu Júlio? Cara, ele acidente, né? Ele teve um acidente de percurso. Essa fibrose ela pode ter sido feita pela lesão de braço que ele teve, por uma aplicação mal feita que ele fez. Isso não quer dizer que ele fez local, um anabolizante que ele usou e formou uma fibrose. Então, assim, existem várias questões que a gente não tem como apontar. O que a gente pode apontar? O braço dele está defeituoso, ele precisa arrumar, porque nós, brasileiros, dependemos do seu braço perfeito para você representar a gente bem no Mr. Olímpia. Não, isso. E porque isso. alguns... É isso. Não, e que os É essa a mensagem que a gente quer passar. E o nosso podcast é tão forte que alguns gringos falaram assim, vocês falam de todo mundo, quero ver vocês falar dos brasileiros agora. É. Não, Entendeu? Estamos falando aqui, pronto. Entendeu? Tá de... Galera, olha só, passando aqui tem gente me mandando mensagem, eu vou deixar uma história pra vocês, fica mais prático. Olha só, antes de mandar qualquer mensagem pra mim, vocês têm que saber interpretar algo, tá? A galera falando que o Cariani, o Júlio, fulano, o ciclano tava falando mal de mim, falando isso, falando aquilo. Eu fui assistir, não vi nada demais. Simplesmente eles falaram de algo que eu tenho. Eu tenho uma veia quebrada no meio do meu bíceps, tá? Isso aí depois eu vou estar fazendo a ultrassom e vou estar mostrando para vocês. Estou me justificando para vocês, só estou dizendo do que eles estavam falando, né? E não me apontaram, não me acusaram, como muita gente vem me mandando direct aqui falando. Olha lá, o cara tá falando mal de você. Saiba interpretar as coisas para não gerar uma treta. Então fica aí, galera, ó, pra vocês entenderem, não existe treta alguma, simplesmente os caras estão fazendo o trampo deles, que é falar de assuntos que estão acontecendo na atualidade, e graças a Deus